Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui para você na sua rede Nazaré de televisão. Quero acolher você que nos acompanha aqui de Belém do Pará, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a nossa querida Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, e vamos juntos conhecer mais uma história de vida, mais um testemunho vocacional, mais uma marca do agir de Deus, que age na vida humana, que age no coração dos homens e mulheres, tocando-os profundamente, chamando-os para a missão, chamando-os para uma vocação especial. Hoje nós contamos com a presença de uma consagrada da comunidade Querigma, que já está com 15 anos, mais de 15 anos de consagração, atuando na comunidade, de fato, doando a sua vida, ofertando o seu coração nas mãos de Deus. Nós estamos então com a nossa querida irmã Maria Aparecida Lima, mas já chamamos só de Aparecida, geralmente, Isso. Aparecida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada e vamos juntos conhecer um pouquinho dessa história, da sua história de vida, desse agir de Deus na sua vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então a gente vai começar do começo essa nossa conversa, começar de fato das origens da Aparecida. Então, de onde é que vem a Aparecida? Quem é a Aparecida? Conte pra gente, o pessoal de casa também conhecer aí as suas origens. Uma pessoa simples, de Moju, do interior do Pará. Oh, que maravilha. Meus pais eram de lá do Moju e viemos para cá, para a capital, para estudar. A minha mãe e meu pai vieram trazer a gente para estudar, 9 filhos. 9 filhos? Olha, família grande, né? Grande. Que bênção. Então, o sonho da minha mãe era ver todo mundo formado, E aí trouxe a gente para cá, para a capital. Isso foi... Você tinha quantos anos, mais ou menos, você lembra? Eu vim bem pequena, eu acho que eu devia ter uns 2 anos, 3, Nossa, por aí. bem pequena mesmo, E aí veio do interior do estado, lá de Moju, para cá. E como é que foi? Vocês vieram para cá e já se instalaram em que bairro aqui de Belém? Nós moramos no Guamá, durante 20 anos mais ou menos. 20 anos. Isso. Como é que foi essa infância da Aparecida ali no bairro do Guamá, Como é que foi essa experiência? Menina de rua, Menina de rua, corria muito ali, tinha uma vala que hoje não existe mais lá no Bernardo Saião, Uhum. Hoje em dia não existe essa vala, mas nós corríamos muito ali, brincávamos. Passei a infância como menina normal, Uhum. Eu acho que é normal. Mas era um tempo que criança podia andar na rua, correr, brincar. Outra época, Que hoje não tem mais essa liberdade. Nós tínhamos essa liberdade, de brincar, de correr, de andar pelas ruas. Eu conheço o bairro do Guamá todinho. Olha só. Andava de ponta a ponta aquele bairro. Que maravilha. E aí nessa época a Aparecida já tinha ali algum sonho de vida, algum projeto de vida assim para dizer, não, quando eu crescer eu quero seguir essa vida, eu quero ter essa realidade para mim. Tinha alguma coisa assim na cabeça? Na verdade, quando eu era pequena eu sonhava ser religiosa. Já queria ser religiosa, Sim, mas Olha. freira mesmo, Uhum. Queria ir para um convento. Só que o mundo, a vida da gente vai levando a gente por outros caminhos, E distancia daquilo que a gente sonhou. Acaba mudando a rota. Uhum. E foi isso que aconteceu comigo, No meio disso tudo, acabei me distanciando de Deus e tendo uma vida normal, como os jovens de hoje que vivem num vazio, tentando preencher esse vazio com tanta coisa, E que só quem pode preencher esse vazio no nosso coração é Deus, Não tem outra. De fato. Como é que foi esse processo, digamos assim, A senhora está dizendo que teve esse distanciamento de Deus, mas assim, já chegou a ser próxima de igreja, naquela época ali de criança, talvez, de ir para catequese, assim, coroinhas, não sei. Tinha algum engajamento com a paróquia, alguma coisa? A minha mãe e meus pais eram muito católicos. Assim, não eram católicos de estar na igreja, mas de oração. Uhum. Pessoas de oração, porque eles vieram no interior, então lá não tinha muitas essas coisas. Mas a minha mãe me ensinou a rezar, ensinou a mim e meus irmãos. E fazia todo o esforço para a gente fazer a primeira comunhão, Ir para a igreja. Ela fazia um esforço muito grande para que a gente procurasse Deus. Uhum. E eu cheguei a participar das novenas de Nossa Senhora, era pequena e eu ia,
né? Participava da igreja, fiz primeira comunhão, tudinho direitinho, mas depois sumi da igreja, né? Que foi esse processo que você se afastou. Me distanciei. Entendi. Mas eu acho que a semente que os pais da gente plantam nos nossos corações, que algum religioso que passou pela nossa vida plantou em nossos corações, depois ela germina, em algum momento. E como é que foi então para você experimentar, viver na sua vida, digamos assim, esse afastamento, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma vida e aí, como você falou, né, vai seguindo outras rotas, vai aparecendo outras rotas. Quais foram, né, ali as rotas, digamos assim, que você acabou tomando na sua vida? Bom, é o que o jovem hoje, que tira Deus do centro, vive, né, fazendo sua própria vontade, a bebida, né, as festas, os namoros desordenados, né? Uhum. A vida de um jovem de hoje, desse mundo, né? Foi isso que aconteceu comigo, me distanciei, tirei Deus do centro, porque na época eu tinha minha fé. Eu lembro que eu ia para as novenas e eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim. Eu tinha uma intimidade com Nossa Senhora muito forte, mas as coisas desse mundo, elas nos encantam, né? E acabam tirando a gente do caminho. Foi isso que aconteceu comigo. E como muitos jovens que eu creio que estejam me assistindo hoje, que saíram do caminho por promessas, por tanta coisa que esse mundo oferece, né? Que a gente tem um vazio na alma que a gente tenta preencher com bebida, com um monte de coisa. Sim, sim. E que não preenche, porque esse vazio da alma, só quem pode preencher é Deus. Mas a gente não sabe, né? A gente tenta preencher com essas coisas do mundo. E aí como foi então que aconteceu, digamos assim, esse retorno, né? Esse processo de você de fato tomar consciência dessa realidade que você vivia e aí de fato voltar para Deus, né? Como é que foi isso, essa conversão? Olha, como eu estava perdida mesmo, né? E eu tinha um irmão que sempre foi da igreja, o meu irmão caçula, desde pequeno, sempre foi, nunca se afastou. E um dia eu tinha um sonho que eu estava no cemitério e todo o tempo eu não conseguia sair daquele cemitério. Isso num sonho que você teve? Ele se repetia, era o mesmo sonho, repetia. Eu ficava presa dentro de um cemitério, eu via os túmulos abertos, os crânios, os ossos, tudo expostos, mas eu não conseguia sair daquele cemitério. Uma coisa bem forte, né? Bem forte mesmo. E aí, esse meu irmão, eu contei para ele, fiquei muito preocupada porque se repetia, era o mesmo sonho o tempo todo. E ele disse assim para mim: Mana, esse sonho é porque tu estás morta espiritual. Tu se afastou de Deus, tu estás morta espiritualmente. Volta para Deus. Volta para Deus. Tu vai ver que esse sonho vai acabar. E aí foi o que aconteceu. O meu último sonho que eu tive com o cemitério, eu vi um anjo no cemitério e ele me dava as mãos, dizia: vamos. Que coisa bonita. E eu via uma luz, eu via uma escada e uma luz. E eu subia com ele, ele me dava as mãos e eu subia. Foi o último sonho que eu tive e depois eu voltei para a igreja. Você tinha quantos anos nessa época, você lembra? 27, isso eu lembro bem nitidamente, 27 anos. 27 anos. E aí então você voltou, né, depois dessa experiência, digamos assim, de fato de conversão, uma experiência concreta de conversão. Como é que foi, qual que era a paróquia que você frequentava nessa época? Olha, na verdade, eu voltei assim pela renovação carismática. Eu frequentava a paróquia Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Padre Antônio, da época. Uhum. Padre Antônio, se ele estiver me vendo, um abraço, ele faz parte da nossa história, da minha história, né? E foi assim, essa paróquia começou, na verdade nem começou lá em São José de Queluz. Comecei a frequentar lá, porque o grupo que eu tive o encontro era de lá, era o Obra Nova. Acho que ainda existe também esse grupo de oração, o Obra Nova. Uhum.
Esse meu irmão era desse grupo e ele me perguntou se eu queria ir no encontro de carnaval que ia ter. E isso foi o último dia da minha vida no mundo secular, na perdição, diria. E ele me convidou e eu fui. E foi assim um encontro incrível. Incrível porque eu tive uma experiência muito forte de Deus. Na semana anterior, tipo assim, me despedi do mundo. Eu tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças no meu quarto, grande. E eu me ajoelhei diante dessa imagem e disse assim: mãezinha, tem piedade de mim. Pai, misericórdia de mim. Eu me ajoelhei e falei essa frase. E estava só eu no quarto. E quando eu fui para esse encontro, uma pessoa colocou a mão na minha cabeça e disse: filha, eu ouvi quando tu falaste, mãe, tem piedade, misericórdia de mim. Pai, tem piedade de mim. A voz falou isso para mim. E aquela voz, eu nunca mais escutei voz igual. Aliás, eu escuto dentro de mim, no meu coração. Mas nunca mais eu ouvi aquela voz. Alguém pôs a mão na minha cabeça e falou aquilo. E nunca mais eu escutei aquela voz. Só escuto porque eu sei de quem é aquela voz. Mas ele falou aquela frase que eu tinha falado no meu quarto. Se não fosse assim, se Deus não tivesse agido daquela forma, eu não teria me convertido, porque eu era cética. Que coisa, hein? E aí, então, depois dessa experiência de conversão, né, como é que foi, então, ali para a Aparecida aí, se engajando no grupo da renovação? Foi, de fato, fazendo esse processo de retorno? Como é que foi essa nova vida, digamos assim, que você foi experimentando? Aí, para começar, tudo me emocionava, né? Tudo me emocionava. A missa, por mais simples que fosse, aquelas missas que não tem nem música, aquela missa que a gente vai numa capelinha bem simples, eu chorava horrores. Chorava. E acho que eu me sentia assim como Maria Madalena que voltou. Que coisa, hein? Chorava demais e não podia ver nada que me tocasse assim profundamente, que eu chorava. Então passei meses chorando. E depois eu me engajei no grupo lá do Obra Nova, né? E fui participar logo da intercessão. Primeiro lugar que botam a gente quando a gente entra no grupo de oração é na intercessão. Mas a gente fizeram a coisa certa, porque é como eu me sinto. Sabe, hoje eu participo do Ministério de Cura, Libertação e Aconselhamento. No entanto, eu digo que eu sou uma intercessora. Eu não me sinto uma ministra de cura e aconselhamento, eu me sinto uma intercessora que reza pedindo a Deus por as pessoas que estão com algum problema, que estão precisando. Mas eu me sinto, eu posso dizer hoje isso, eu sou uma intercessora. Amiga de Nossa Senhora. Que maravilha. Bom, a gente está no nosso programa Vida Consagrada aqui com a dona Maria Aparecida Lima, que está contando um pouquinho para a gente dessa experiência bonita de conversão, de experiência, de contato com Deus, de contato com Nossa Senhora, no nosso programa de hoje. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente e a gente volta na sequência, não sai daí. E esse é o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X de nossa arquidiocese, e também com a presença de nossa irmã Maria Aparecida Lima, ela que é consagrada da comunidade Querigma, está com a gente contando um pouquinho da sua história vocacional, seu processo de conversão, né, tudo isso que a gente ouviu no nosso primeiro bloco. E agora, Aparecida, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência que você estava falando no bloco anterior, desse seu gradativo engajamento junto com o grupo de oração Obra Nova, não é isso? Sim. Né? E como é que foi essa experiência para você, né, de fato? Foi confirmando no coração esse chamado, de fato, a essa nova vida? Como é que foi as experiências que mais marcantes que você poderia partilhar com a gente, né, que você experimentou dentro do grupo? Nesse grupo Obra Nova, eu fui dando meus primeiros passos na fé.
né? Fui aprendendo com eles, participando dos grupos, né? Como intercessora, me colocaram no Ministério de Intercessão. E lá eu comecei a conhecer os dons, né? Comecei a conhecer os dons, coisa muito boa, muito bom isso. E também começou a minha obra missionária, né? A gente começou logo a trabalhar, eu fui colocada assim direto logo para fazer as coisas. Trabalhei lá, participei de algumas coisas, mas eu sentia que ali não era o meu lugar, né? Eu entrei lá, comecei lá, mas ainda tinha algo que ainda não estava completo. Deus estava chamando ali a Aparecida para uma outra realidade. De lá do Obra Nova, eu fui para um grupo, outro grupo, São João Batista, eu acho, aí no comércio. Eles faziam um grupo de oração ali. E depois de lá, eu fui para uma comunidade de leigos consagrados também, que é comunidade... Isso foi antes de você conhecer o Querigma? Antes do Querigma. Eu estava nessa comunidade, participando, muito, muito boa, me ensinou muita coisa. E o carisma deles é obediência à igreja, né? E o carisma deles é muito bom, eu gostei muito, fiquei lá há muito tempo. E fui tendo formações, caminhando com eles. Mas ainda não era, porque eles não eram carismáticos, eles não usavam carisma. E como eu comecei na renovação, eu sentia a falta daquilo, das coisas que eu via acontecer e que era muito bom lá. Eles me ensinaram a fazer a Lécio, fazer as orações, eram muito intensas, formações muito boas. Nova Aliança de Belo Horizonte. Ah, sim. Com a minha irmã France, saudade, France. Então, gostavam muito de lá, eles me ensinaram tanta coisa, sabe? Fazer a Lécio Divina, a manusear a Bíblia, coisa que eu não sabia fazer. Eu fui aprendendo os primeiros passos mesmo, firme, na fé, foi lá, nessa comunidade. Falei agora? Nova Aliança. Nova Aliança. E foi muito bom, só que depois de um tempo também não era ali meu lugar. Eu sentia que ainda não era. Eu estava insatisfeita por causa da renovação, que eu tinha tido aquela experiência e lá não tinha isso. E aí o Gerson me convidou para um grupo de oração ainda na casa dele, que estava sendo formado. Só o pessoal de casa entender, né? Quem que é o Gerson? O fundador da comunidade católica Querigma. Isso, só para o pessoal saber quem que é. Convidou para um grupo que estava tendo, e estava começando ainda, era o grupo de oração Querigma. E estava precisando, ele me convidou para participar um dia, e eu fui. Aí eu me identifiquei, disse, aqui que eu quero, é isso que eu quero. Aí ele disse, poxa, tu não quer vir para cá com a gente? Tu podia ser coordenadora do Ministério de Cura, porque eu tinha contado algumas experiências minhas já para ele, né? Tu pode coordenar o Ministério de Cura, vem para cá. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que uns 28, 29, por aí. E a comunidade mesmo estava começando ainda nessa realidade, né? De grupo ainda, né? De oração. Era grupo de oração, estava começando. E aí ele me convidou, eu disse, eu quero, eu vou vir para cá. E aí, como ele falou que ia tomar conta do Ministério de Cura, eu fui orar. Disse, Senhor, me capacita, porque eu não sei o que fazer. Então, me diz o que fazer, né? E aí, Deus foi me direcionando, assim, as coisas. As coisas foram acontecendo e eu comecei lá um trabalho nesse ministério. E foi muito bom mesmo. Foram anos coordenando esse ministério, né? E depois passei para o Ministério de Intercessão, que é onde eu estou até hoje. E também no Ministério de Cura. Lá na comunidade eu faço tudo. Entendi. Né? Agora eu queria que você explicasse também para o pessoal de casa, né, que não conhece ainda um pouco da comunidade. Agora eu queria que você apresentasse para o pessoal de casa o que é, quem é a comunidade Querigma, qual que é o carisma, quais são as áreas de atuação que vocês têm, né, onde é que vocês estão presentes aqui na Arquidiocese. Enfim, apresente para a gente um pouco da comunidade que você pertence. A comunidade católica Querigma é uma comunidade de leigos consagrados, né,
Nós temos, nosso carisma é o anúncio da palavra, né, pneumático, anunciar Jesus. E nossa espiritualidade é a kenosis, que é o esvaziamento. Esvaziar-se totalmente para ser preenchido, né, por Deus. Está totalmente vazio. É preciso a gente estar vazio para ser preenchido totalmente por Deus. Nós chamamos de kenosis, esse esvaziamento. Para transbordar depois do mundo, né, esse amor de Deus para as pessoas, né? Sim. E nós temos a missão de trazer o homem de volta para a igreja. Essa é a nossa missão. Vocês estão atuando em que realidade aqui da Arquidiocese? Onde é que é a presença da comunidade? Nós estamos lá no bairro da Condor, do lado da igreja de São Judas Tadeu. E a comunidade Querigma, ela anuncia de todas as formas, né? Não tem um trabalho, digamos assim, específico. Nós anunciamos através do nosso encontro Curados para Amar, que é todo mês. Nós anunciamos de porta em porta, batendo nas portas como nossos irmãos protestantes, né? Anunciamos Jesus dessa forma também. Toda oportunidade, o nosso fundador diz assim, que toda oportunidade que a gente tiver é a oportunidade de anunciar. Entendi. Né? A gente anuncia no ônibus, a gente anuncia no trabalho, aonde quer que a gente vá, a gente está, nem que seja com a nossa presença, né? Porque não precisa você levar a Bíblia para anunciar Jesus, mas com a nossa presença nós anunciamos Jesus. Entendi. E aí então nesse processo de conhecer ali o fundador, né, o Gerson, né? Como é que foi, então você assistiu de certa forma o nascimento da comunidade, né? Se você estava lá, ainda era grupo de oração e depois se tornou comunidade, você assistiu ali o começo, né? O começo de tudo. Como é que foi essa experiência para você? Olha, foi muito bom. Eu me sinto, hoje eu estou com 57 anos, né? Mas um bocado dessa vida, graças a Deus, se eu pudesse ter me convertido antes, eu tinha dado mais tempo para Jesus. Eu me sinto feliz de poder doar a minha vida, o resto de vida que ainda me resta, não sei quanto tempo Deus ainda tem para mim, mas doar para a obra Querigma, para a igreja, porque na verdade nós somos igreja. Isso. Né? Nós somos igreja de Cristo. Nós estamos aqui para ajudar a nossa igreja. Né? Porque nós não trazemos um homem para a nossa comunidade. Tanto é que o Gerson diz assim, nem todo mundo vem para cá, né, mano? É verdade, nem todo mundo vem para cá. Mas volta para a igreja, está engajado em algum lugar. Um dia eu estava muito triste, posso contar essa experiência? Pode, com certeza. Estava querendo desistir da caminhada e peguei um ônibus, estava indo para a Basílica. E aí eu sentei numa cadeira, eu querendo desistir já, pensando como é que eu ia fazer para dizer que eu não queria mais. E aí tinha uma senhora sentou do meu lado e ela olhava para mim, olhava e virava, e olhava de novo e virava, e disse assim, mas a senhora, o que ela quer comigo? Por que ela está me olhando tanto, né? E ela disse assim, você é Aparecida? Eu disse, sou. Ela falou, Aparecida, lembra de mim? Sou fulana de tal. Tu não é meio estranha, né? É tanta gente que a gente atende, né? Muita gente, são anos trabalhando. E ela disse assim, Aparecida, uma vez, não sei se tu te lembra dessa história, eu era um bandista. E eu fui te procurar. E aí ela falou assim, nesse dia a minha vida mudou. O que tu disseste para mim fazer, eu fiz. E tudo mudou na minha vida. E eu sou muito grata a ti. Eu disse, não, você tem que ser grata a Deus, né? Porque ele faria a mesma coisa, eu só fiz o instrumento dele para ti. Mas é ele que tu tem que agradecer. Aí ela disse, hoje eu sou ministro de Eucaristia, estou na igreja. E foi muito importante aquela conversa. Eu disse, que bom, né? Que bom. Fico feliz. Então essas coisas gratificam, né? Dá uma alegria de tu saber que tu está fazendo algo por Jesus, que tu está fazendo algo para Ele, para a edificação do reino, né? Ajudando pessoas, isso é muito bom. Com certeza.
Muito bem, o nosso programa Vida Consagrada hoje aqui com a Maria Aparecida, da comunidade Querigma, está contando para a gente um pouquinho da sua história de vida, do seu testemunho de missão, de evangelização junto à comunidade Querigma. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente e voltamos já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X, e também com a nossa irmã Maria Aparecida, ela que é consagrada da comunidade Querigma, está contando para a gente um pouquinho da sua história vocacional, seu testemunho de vida, né, essas experiências marcantes, né, que Nosso Senhor foi proporcionando para ela. E agora eu pergunto, né, Aparecida, conta para a gente 15 anos de consagração, 15 anos de oferta de vida na comunidade Querigma. Queria que você, nesses 15 anos, né, destacasse para a gente algumas histórias, alguns testemunhos de vida que você já experimentou, né, de conversões, né, de gente que de fato foi tocada pela graça de Deus e que você esteve lá para testemunhar isso e também dar graças a Deus por isso. São tantos testemunhos assim. Eu vou pedir a Deus que me recorde, né? Um deles é um sobre uma moça que usava droga. E é uma moça muito bonita, jovem, né? Aí ela chegou para mim e disse assim: Aparecida, reza por mim, faz oração em mim. Aí eu, tá. Olha, toma essa droga, eu não quero mais. Me deu um saquinho de cocaína. Olha só. Me dá, toma, eu não quero mais, reza aqui por mim. Aí eu rezei, botei no bolso. Demorou meia hora, ela veio, me devolve a cocaína. Aí eu disse, não vou devolver. Ela, me devolve, Aparecida, eu quero a droga. Eu disse, não vou devolver. Aí ela falou assim, foi lá com o Gerson, o fundador. Foi lá com o nosso fundador, disse assim, ele veio de lá, disse, Aparecida, o que é que está acontecendo? Eu disse, ela me deu uma droga para eu guardar e agora ela quer de volta, eu não vou dar a droga. Aí ele falou assim, dá a droga para ela, ela escolheu a droga. Ela tinha a opção de escolher Jesus ou a droga, ela escolheu a droga, então dá a droga para ela. Devolve. Aí eu devolvi, assim, triste, né? Fiquei com o olhar triste, devolvi para ela. Aí ela pegou a droga. Nessa noite, ela se drogou até passar mal. E aí ela procurou o Gerson e disse que queria que ele encontrasse uma clínica para ela, que ela não queria mais aquilo. Olha só. E aí o Gerson conseguiu uma clínica, ela foi para o Fazenda da Esperança. E nós tínhamos um amigo na época lá, e ele conseguiu, e ela foi, e foi curada. Está bem, está dando até cursos lá hoje em dia. Ela é uma das pessoas motivadoras que ajuda lá na Fazenda da Esperança, né? Tá bem pra caramba, casou, tem um bebê. E essas são histórias que nos deixam felizes, porque a gente fez parte disso. Sim, teve lá, né? Tocou na realidade. Interessante, Aparecida, que às vezes, né, na nossa vida cristã, né, a gente encontra situações e realidades que às vezes as pessoas precisam chegar no fundo do poço, infelizmente, né, para poder de fato fazer um encontro pessoal e profundo com Jesus. Né, quando a pessoa de fato chega ali no limite da sua humanidade, que ela olha para o céu e diz assim, Senhor, me salva. Né? É a experiência, às vezes, nessas experiências que às vezes são duras, são difíceis, mas que de fato proporcionam frutos aí, né, enormes, gigantescos, como foi o caso dessa irmã que você partilhou aí, né? E tanta gente às vezes passa por essa experiência, né, de fundo do poço, de realidade. E se você está acompanhando a gente, né, se encontra nessa realidade também, né, sinta-se de fato muito amado por Deus. Né? Ele te ama profundamente e certamente Ele está junto com você nessa realidade que você está vivendo, que você está experimentando. E Ele quer te resgatar como Ele resgatou, né, essa nossa moça, irmã, né? Essa moça. Né? E tem outras histórias que você também poderia partilhar com a gente, que você também viveu, assim, histórias inusitadas, assim, coisas que você testemunhou, que te trouxe muita alegria para o coração. Olha, na comunidade, a gente, cada dia é uma coisa nova, sabe? Cada dia a gente vivencia coisas maravilhosas, que eu digo assim, pessoas que voltam para a igreja, para nós é uma grande alegria. Pessoas que, como eu, né, fui resgatada,
eu esqueci de dizer que nesse encontro de carnaval, a pessoa que pregou foi o fundador da comunidade Querigma. Olha só. Né? Então Lá no começo da resgatada, eu fui resgatada pela pregação dele, né? Por isso que eu voltei para a igreja. Que coisa. A pregação dele foi muito forte, né, na época. E então eu sempre digo para meus irmãos de comunidade que eu já era querigma antes da comunidade nascer, porque eu já tinha sido tocada pelo carisma da comunidade. Né? Que maravilha. E assim, Aparecida, o que você poderia destacar para a gente como a importância que se tem, né, num processo evangelizador que vocês fazem, né? Que você me citou agora aí, né? A missão porta a porta, o próprio encontro que é feito, né? O Curados para Amar, que é feito mensalmente. Né? Qual que é a importância que você poderia destacar, né, para a gente desse trabalho missionário de evangelização que a comunidade desenvolve, né? Como é que é importante, como é que é bonito para você e para quem recebe também essa evangelização que vocês fazem? Olha, a evangelização porta a porta trouxe várias pessoas para a nossa comunidade que estão caminhando hoje, né, através desse encontro com Jesus, né, através da evangelização porta a porta. Fora que a igreja mesmo, eu me lembro que na época nós evangelizamos o bairro da Cremação inteiro, Olha porta só. a porta. E a igreja voltou a encher, porque tinha muita gente que estava afastado da igreja, da paróquia, né? E que retornaram. Porque a gente não fala de nós somente. Quando a gente vai evangelizar, a gente fala da igreja, do bairro, procura a paróquia, vai para a igreja, vai para a missa. Nós não falamos só da comunidade Querigma, não. Nós falamos da igreja, que as pessoas têm que retornar. E é isso que acontece, né? As pessoas retornam para a igreja, isso que é a coisa mais preciosa que eu acho, que é a pessoa que está longe de Deus retornar à casa do Pai, né? Com certeza. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, pessoal de casa que não conhece também esse trabalho bonito que vocês fazem, que é o Encontro Curados para Amar, né, que todo mês é feito lá no nosso Centro de Cultura, Sim. lá em Ananindeua, na BR-316, bem do ladinho do nosso Seminário São Pio X, na Ananindeua, tem o Encontro Curados para Amar, que é promovido pela comunidade católica Querigma. Então me conte como é que é feito, como é que é organizado, você tem alguma missão específica dentro do encontro, né, e como é que é a importância também de se fazer esses tipos de encontro também para chegar a mais corações. O nosso encontro, ele abrange bastante pessoas. E é engraçado, eu sempre falo isso porque eu faço parte do conselho da obra também, da comunidade. Então a gente sempre conversa para fazer avaliação, né? E a gente sempre conversa sobre isso, que parece que tem pessoas que se repetem, aqueles que ficam sentados na frente. Mas no fundão a gente vê que sempre tem gente nova. Então é um negócio itinerante, é um encontro que a gente vê pessoas evangélicas, a gente vê pessoas que não é só aquele grupo. Sim, sim. Entendeu? É aberto, sempre é algo que vai se acolhendo. renovando e que vai acolhendo todas as pessoas. Né? A gente percebe assim, são pessoas sofridas, pessoas que precisam de Deus, que estão necessitadas de um acolhimento. A primeira coisa que elas encontram quando elas chegam no encontro da comunidade Querigma é a acolhida, né? Ser acolhido por nós, que acolhemos com amor, né? Dizem, nosso maior dom é a acolhida, que nós acolhemos bem, dizem, né? Algumas pessoas que entraram na comunidade dizem isso, que são muito bem acolhidos. E então a gente sempre acolhe bem, a gente abraça, a gente vai ao encontro daquele necessitado, a gente acolhe como Jesus acolheria, como ele abraçaria, o que ele faria, né? A gente sempre pensa assim, o que Jesus faria nessa hora, né? Para poder a pessoa se sentir acolhida, né? Então é uma preparação, é um trabalho de praticamente um mês,
realizando, trabalhando para realizar. O que as pessoas veem acontecer é um esforço de um monte de gente, sabe, da cozinha, que fica pedindo. Nós somos os pedichões de Jesus. Todo mês a gente está pedindo doações, ajuda para realizar o Curados para Amar. E quando o povo chega ali, está tudo bonitinho, tudo feitinho, tudo organizadinho, cada um sabe qual é a sua etapa, qual é o seu trabalho, em cada coisa que a gente faz com carinho, com amor. A comida com muito carinho, as mulheres trabalham rezando para fazer aquela comida, né? Tudo é feito com muito amor. Que bonito. Né? A intercessão começa também muito antes, a gente já começa a rezar sobre isso, e a gente faz o cerco de Jericó, a gente reza 7 dias, praticamente sem parar, para que corra tudo bem no mundo espiritual também, né? Para que tudo dê certo. E é uma grande... Deus vê o nosso esforço, eu creio, né? É um grande esforço. Pronto. Mas por amor, né? Por amor. É graça, é Ele que vai conduzindo tudo, E as pessoas né? perguntam, como é que vocês conseguem realizar um encontro por mês? Tem gente que faz anual e é difícil, vocês fazem todo mês, como é que pode? É difícil, mas é possível. Deus dá a graça, né? Deus é que dá a graça, não é nada humano, não é nada nosso. Nós não somos nada, não temos nada. E é com gente pobre, a maioria das pessoas que nos ajudam são pessoas pobres, não são pessoas de posses, né? São pessoas bem humildes mesmo. Bom, Aparecida, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu já aproveito para agradecer a tua participação, mas antes de me despedir, eu queria que você também deixasse a sua mensagem para o nosso público de casa, né? Olhando para a nossa câmera 1, né? Olhasse e deixasse também a sua mensagem, né? de amor, de carinho também, esse convite à conversão, né? Que você experimentou, né, através, né, do grupo de oração, da comunidade Querigma, né, que as pessoas também possam se sentir tocadas, né, e possam se converter e voltar para o Senhor, assim como você também voltou. Meus irmãos, o que eu tenho a dizer é, olhe para o meu testemunho, né? Eu vivia tentando preencher o vazio da minha alma com tanta coisa. E esse vazio da nossa alma, ele é um pedacinho que falta no nosso coração. Mas esse pedacinho, na verdade, ele está dentro de nós, é Jesus. Basta você dar deixar ele entrar, deixar ele fazer parte da sua vida. Deixa ele sentar no trono do seu coração, deixa ele entrar na sua casa espiritual. Porque se você deixar ele entrar, toda essa tristeza que você sente, esse vazio da alma, vai passar. E a alegria que a gente recebe, ela não tem nada igual. Isso eu posso te garantir, meu irmão. Bom, Aparecida, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa, que Deus abençoe você, leve o nosso abraço para todos os membros da comunidade Querigma e diga para o Gerson que a gente espera ele também aqui no nosso programa para ele dar também o testemunho de conversão de vida dele também, tá bom? Digo sim. Que Deus abençoe você e a todos da comunidade. Obrigada. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal do YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Lá você também vai conferir os nossos outros programas, tudo isso e muito mais, e também outras reportagens aqui do nosso programa Vida Consagrada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.